Com o passar dos anos e a natural evolução da tecnologia, era meio óbvio que a câmera fixa começaria a ficar defasada, e também passaria a dar lugar a métodos mais eficientes para imersão e, por assim dizer, na narrativa, certo? Mais ou menos. Eu sei que, apesar de não parecer à primeira vista, a câmera fixa não só é muito importante para a evolução dos jogos em si, e digo isso não só para os jogos de survival horror, mas sim é uma influência até hoje, que não só vem sendo utilizada em jogos atuais, mas também aos poucos se infiltrou em outros jogos em terceira pessoa, por exemplo. Mas como ela fez isso? Então, basicamente pela composição em cinematografia. No início, era utilizada para contornar a limitação da tecnologia. É fácil diminuir o propósito dela. Cenários pré-renderizados usam menos hardware, afinal. E bom, é difícil dizer ao certo qual o primeiro jogo que utilizou câmera fixa. Mas podemos afirmar aqui que, com toda certeza, é necessário dividir alguns jogos. A câmera fixa de Metal Gear não tem o mesmo apelo de jogos como Resident Evil, por exemplo. E por mais que Metal Gear se saia muito bem nisso tudo, infelizmente, não é sobre ele que eu falaria aqui. Pelo menos, não sobre a câmera fixa em si. Como expressar um shot e uma ideia em um jogo em terceira pessoa? É aí que mora a vantagem das câmeras fixas em cima das convencionais. Sabe aquele momento em que você está andando em um jogo, aí do nada para e pensa: caramba, que coisa linda. Mas eu me refiro àqueles momentos chaves mesmo, como subir as escadas no início do Resident Evil 2 Remake, ou mesmo sair da caverna pela primeira vez em Skyrim. Sabe por que esses momentos marcam, ou mesmo dão aquele sentimento de algo diferente em meio à gameplay em primeira pessoa de TI-5 e a terceira pessoa de Resident Evil 2 Remake? Bom, é pela construção da cena, não só o que leva até ela, mas como ela é executada. Perceba que aqui no jogo da Capcom, temos a cena nos confinando em um corredor fino, limitando a visão, como se estivesse fechando o frame, criando poucos pontos de foco para quando chegar na revelação do objetivo, aqui, a delegacia, conseguirmos este uso de linhas na composição. Mais detalhes na composição, teremos a cena enquadrada desta maneira aqui: Guiding Lines, Golden Ratio e o clássico Rule of Thirds. Mas eu citei Skyrim. Como temos essa chamada de atenção em Skyrim ou outros jogos em primeira pessoa, sem esse apelo que lineares têm? Bom, em jogos desse tamanho, principalmente mundo aberto, é natural que tenhamos um local antes de ficarmos livres para o mundo. E em Skyrim é a saída dessa caverna. Acha que foi sem querer a escolha de posicionar ambas as coisas, Alduin e a primeira dungeon do jogo, logo na nossa primeira rua explorável? Não, é construção. Pessoal, criar pontos de interesse dessa forma é nada mais e nada menos do que composição, porém em tempo real. Agora, por que a câmera fixa é a mestra em passar essa mensagem? Eu já posso começar dizendo que o que coloca a câmera fixa acima da convencional em passar uma mensagem é porque ela é literalmente o que o diretor quer que você veja. Não importa o que você faça, a composição idealizada é passada com 100% de precisão. Claro que eu já citei exemplos da câmera convencional fazendo isso com maestria, mas apenas em momentos específicos. Observe aqui. Perceba que apesar da câmera ser sim fixada em Leon, o shot limitado a um cowboy shot ou às vezes medium shot não permite nada mais do que uma dualidade de shots, sempre observando o jogo de maneira parecida. Mas isso não é um problema também, já que mesmo nesse exemplo, a diversidade de shots ocorre de maneira diferente. Alguns full shots, medium, cowboy e over the shoulders. Olhando por outro lado, desde a criação dos jogos em câmera fixa, a forma sólida de expressar um cenário e uma composição sempre se sobressaiu. Em Alone in the Dark, lá no longínquo ano de 1993, o jogo já mostra a competência em cinematografia na introdução, começando com uma montagem para contar a história e logo em seguida com uma sequência de establishing shots lindas. Sério, é impressionante o que esse jogo conseguiu criar na época em que lançou. Mas em game, o que Alone in the Dark traria para nós como padrão? Então, quando você pensa em um quadro, uma pintura, o que vem na sua cabeça? Claro, não tente pensar em quadro single, muito menos em medium shots, como Mona Lisa. Essa aqui, o foco é meio limitado, ainda que belo. Eu me refiro a pinturas abertas ou com foco maior, como essa aqui, de Johannes Vermeer.
Claro que essa pintura temos o uso de Positive Space para criar foco. Mas percebe como tudo no quadro chama atenção? E podemos livremente olhar para eles da maneira que o pintor decidiu? Isso funciona de maneira parecida em jogos de câmera fixa. Tome por exemplo esse segmento. Percebe como o quadro, ou melhor, a sala, é potencializada e potencializa os objetos nela? Se fosse um jogo com câmera convencional, iríamos ter de apelar para luzes, texturas destacadas ou até mesmo setas para mostrar o arco. Aqui usamos a composição, já que naturalmente os nossos olhos se direcionam sempre para os cantos do frame. E onde o arco está? Exatamente. Mas eu sei que quando eu comento de câmera fixa, não é exatamente esse jogo que vem na sua cabeça. Ou talvez seja Resident Evil, certo? A série que provavelmente vem na cabeça da maioria quando se cita câmera fixa e controles tanques também. Mas esse último não vem ao caso por hora. Vamos direto para o remake do primeiro jogo, lançado lá para GameCube. Fora toda a beleza desse jogo em si, aqui temos ao máximo o desenvolvimento da dupla composição e jogo. O primeiro shot que controlamos aqui já é esse wide shot de Jill. Aqui podemos ver vários pontos de interesse que chamam a atenção no frame, desde a taça até o segundo andar, que por sinal tem um puzzle lá necessário para a progressão. Tudo isso criado e enquadrado de maneira perpétua. Não existe a possibilidade de você perder isso, e devemos tudo isso ao fixo da câmera. Mas que tipos de shots a câmera fixa aborda? Na sua maioria, é óbvio que são master shots, sendo estes que cobrem uma área pelo inteiro uso dela, sem cortes, apenas a atuação dos personagens com o cenário e etc. Então, esse tipo de shot é importante e um dos mais bem aproveitados em jogos assim, já que a direção tem total liberdade da ação aqui. A ideia vem da seguinte forma: quando gravamos um filme, normalmente temos a escolha do cenário, figurino, localização, a mesclagem com o roteiro e, por fim, a execução dos shots. Tudo isso conduzido principalmente pelo diretor e pelo diretor de fotografia. Tudo que é enquadrado no shot, por sua vez, é chamado de mise-en-scène. Palavra essa utilizada para englobar tudo o que ocorre dentro do frame. Tendo isso em vista, em filmes a escolha é sempre sólida e não temos variações que possam ser criadas pelo público que assiste, diferente de jogos, onde a câmera é controlada por nós. Sendo assim, dando esse poder de controle de enquadramento aos jogadores. Nessa rota, os realizadores têm controle apenas de algumas coisas, onde enquadrar o personagem e, por fim, a criação do cenário em si. Os jogos em câmera fixa, por sua vez, têm exatamente a mesma liberdade que um filme. Todo shot é deliberado e mostrado da forma que o realizador quer. Porém, com o passar dos anos, é notório ver que mesmo a câmera fixa evoluiu. A liberdade cantou. Não mais planos fixos para economizar hardware, e sim utilizar de câmera fixa para potencializar shots. E por que não mover a câmera fixa também, criando uma passagem mais sutil entre planos, dando uma ideia de outras técnicas de cinematografia? Agora, tracking. Lembram de Haunting Grounds? Essa ideia de liberdade e câmera fixa é muito perceptível nesse clássico. Olhem esse segmento, já dentro da mansão. O shot, um wide shot, dando o tamanho para a mansão. Porém, quando descemos as escadas, temos algo interessante. Primeiro, sim, um corte para a próxima câmera fixa. Agora com uma configuração parecida com a anterior. Porém, vemos finalmente a utilização do tracking, seguindo os movimentos de Fiona, utilizando de movimentos na câmera fixa. Só que não só isso. Ao invés de simular outra câmera fixa, mais precisamente nessa posição aí, o shot decide rotacionar, indo então para um overhead shot, criando um sentimento estranho no público, já que essa aproximação não é usual. Logo em seguida, ela segue e temos o que seria o talvez fixo deste shot não fixo. E pessoal, é necessário entender que toda essa liberdade nas câmeras e etc. não é invenção de Haunting Grounds. Na verdade, isso é fruto da geração de consoles em que iniciou essa onda, a 6ª geração. Nesse caso, é só olhar para os Resident Evil clássicos e comparar com Code Veronica, que é o início dessa onda nesta franquia da Capcom também. Hoje em dia, com a evolução constante, ainda que lenta, temos ainda mais liberdade na exploração de cinematografia nas câmeras fixas, deixando um sistema que para muitos é defasado como uma opção não apenas válida, mas superior ao convencional em vários aspectos. Viajamos para frente, mais precisamente para The Medium, esse que tem uma introdução espetacular com o uso de câmera fixa, criando um tom deprimente no mundo com toda a mise-en-scène. Mas para The Medium, colocaremos daqui, deste bonito shot balanceado, servindo como establish shot também, mostrando o local e, por fim, tom do jogo. Temos diversos shots interessantes nessa introdução,
mas passamos por eles. Vamos direto para o que já podemos chamar de shot dinâmico, ou a câmera fixa. A nossa primeira visão da gameplay é aqui. Contraste interessante na luz e sombra, e por fim, objetos de interesse posicionados perfeitamente. Conforme progredimos na sala, é notório o reposicionamento da câmera, porém, agora com um padrão criado, sem cortes. Vemos a troca com esse God Eye View apenas quando interagimos para sair da sala. E aqui, vemos onde conseguimos chegar com uma boa direção e junção. É um shot lindo com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E em gameplay, temos guiding lines para o objetivo final, balanço na composição e abertura dos cantos. É até interessante no POV shot voyeurista que temos ao chegar muito perto desse extremo aqui. Esse jogo em si é um dos melhores que tive a oportunidade de jogar nessa parte. E todo game tem essa ótima utilização de técnicas cinematográficas. É interessante mencionar que com o passar da evolução natural desse tipo de jogo, temos a câmera fixa como base de tudo. E claro, com aqueles apelos que já expliquei anteriormente. Mas fora tudo isso, também temos a liberdade de utilizar outros meios para engrandecer o que por si só já funcionava, mesclando os dois mundos. Assim como vemos em jogos convencionais, onde eles também brincam de colocar a câmera fixa em certas partes do jogo. E por fim, e talvez um dos aspectos que mais deixem as pessoas interessadas e inclinadas a gostar dessa tendência é o medo em si. Não saber o que tem na sua frente e tendo a oportunidade de ver isso apenas indo para frente é amedrontador. Porém, não só no fato de ter algo ali que temos medo, mas sim da possibilidade de ter. Funcionando de maneira exemplar nos Resident Evil, por exemplo, onde o som dos zumbis, vindo de um shot em que não estamos, é dica audiovisual do que pode estar por vir. Explorar o local em Tormented Souls é sempre assustador por conta dos escuros propositais dos shots e do design de som, sem contar a série Silent Hill, onde todo mundo já está careca de saber sobre as névoas clássicas. É claro que tamanho potencial não ficaria preso a um gênero só. A câmera fixa é presente em diversos jogos diferentes, desde a série Final Fantasy até Metal Gear. É um tipo de câmera que engrandece as ideias que, do contrário, poderiam ser perdidas pelos jogadores, ou mesmo limitadas a certos locais, como citado em Resident Evil 2 Remake e Skyrim. Mas pessoal, acho que é isso que posso abordar sobre esses aspectos tão belos nos jogos. Claro que deixei diversos jogos de fora, porque não queria soar repetitivo, e também, por que não deixar para vocês observarem isso por si só? Enfim, joguem tudo que se tem aí, e eu já volto.